a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, onde faremos a leitura e a meditação da palavra de Deus nessa noite. O pastor João já vem há alguns domingos ensinando sobre esse texto. No último domingo ele falou e explicou até o versículo 8. E então nós iremos continuar a partir do 9 até o 21, nessa noite. Romanos, capítulo 12. A leitura que faremos é a partir do 9. Mas antes de lermos propriamente o texto e passarmos para a explicação do mesmo, eu gosto sempre, antes de ler o texto, fazer um exercício, e eu recomendo que você o faça também, de entender o contexto em que ele foi escrito, o contexto histórico, o contexto político, o contexto da igreja, o que ocorreu para que uma pessoa pudesse escrever acerca deste assunto, e trouxe para os irmãos algumas informações que eu entendi que são relevantes e importantes para o entendimento do texto, que dizem respeito ao momento em que Paulo escreveu a carta à igreja do Senhor em Roma. E então a leitura, que já é autoexplicativa, vai ficar mais clara para o nosso entendimento acerca do que Deus tem para nos trazer nessa noite, ou continuar falando conosco nessa noite. Nós estamos falando de uma igreja que está inserida em uma cidade que era a capital do Império Romano. Uma cidade estratégica, uma cidade que tinha uma rota comercial muito forte, onde procuravam todos os dias aquelas cidades viajantes de toda a região. E nós estamos falando de uma sociedade que estava impregnada pelo paganismo, pelo culto aos deuses pagãos, uma sociedade extremamente idólatra, uma sociedade onde o alcoolismo, a prostituição eram intensos, fortes, todos os dias e em todos os momentos. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, lá no Pentecoste, quando o Senhor disse que a igreja, os cristãos, receberiam o poder de Deus ao descer sobre eles o Espírito Santo, essas pessoas seriam testemunhas desse Deus em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. E a partir daí, então, os cristãos, eles foram espalhados pelo mundo. E uma igreja se formou nessa localidade. Uma igreja que era formada de judeus e gentios. Pessoas que vieram do judaísmo, impregnadas com a sua cultura, com os seus costumes. E os gentios que não tinham a sua religião, mas estavam impregnados com a cultura local. E essas pessoas, então, começaram a compor a igreja do Senhor. E por causa dessa divergência, e por causa dessas pessoas variadas que tinham na igreja, a igreja começou a enfrentar alguns conflitos. E a igreja, então, passou a ter uns conflitos internos e conflitos externos. Os conflitos internos, eles começaram por quê? Porque os judeus que se converteram do judaísmo ao cristianismo, eles achavam que não era necessário, não tinha necessidade nenhuma de abandonar os seus costumes. Então eles costumavam as suas práticas normais, eles ainda usavam a circuncisão, eles não comiam carne de porco, não comiam sangue, eles guardavam o sábado, guardavam as suas festas e os seus rituais, enquanto do outro lado os gentios não ligavam para nada disso. Eles não queriam saber dos rituais judaicos. Eles só guardavam o dia da ressurreição de Cristo, o domingo. Eles não acreditavam, não queriam fazer parte e não queriam fazer circuncisão. E então começou a acontecer um conflito interno na igreja, onde os irmãos começaram a se estranhar, o orgulho, a altivez,
uns querendo mais honra do que os outros. E é nesse contexto que a igreja ela estava inserida. Outra informação importante é que havia resistência da parte externa. A cultura, ou seja, os judeus não convertidos, eles começaram a se incomodar com as atitudes dos cristãos. Os romanos que ali viviam, nas suas práticas depravadas, eles começaram a se incomodar quando os cristãos começaram a pregar a palavra de Deus e começaram a dizer, por exemplo, que adulterar era pecado, que cultuar a outros deuses estava errado. E então a cúpula política, as pessoas, os comerciantes importantes, as pessoas que se achavam líderes da sociedade começaram também a perseguir os irmãos, a perseguir a igreja. Então, além da resistência e do conflito interno, havia o conflito externo que estava, de certa forma, maltratando a igreja. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos ver Paulo, vamos ver os servos do Senhor tentando pregar a palavra de Deus, sendo presos, sendo escorraçados, vivendo às escondidas para poder pregarem a palavra de Deus. O cristianismo estava de forma rápida, crescendo, e por causa da determinação lá no Pentecostes de pregar a palavra e fazer discípulos de todas as nações, rapidamente alcançou a sociedade romana. Só que por causa da imaturidade, por falta de conhecimento dos desígnios de Deus ou por falta da não observância dos ensinamentos de Deus, a igreja estava tendo um convívio difícil e um ambiente cheio de conflito e pesado. Os romanos, eles estavam acostumados a cultuar os seus deuses, e de repente chega um grupo de pessoas falando que isso não era apropriado, que isso era ruim, e aqueles que adorassem esse Deus iriam para o inferno. A recusa dos cristãos a praticarem os atos ilícitos também incomodou aquele grupo e que passaram então a pressionar a igreja. Então Paulo ficou sabendo dessas notícias, dessas informações, e de repente então ele faz uma carta destinada àquela igreja a fim de orientar, a fim de exortar, a fim de dar uma direção, um alento àquela igreja para que eles pudessem continuar firmes naquilo que eles tinham visto no Pentecoste e tinham ouvido dos discípulos e dos servos de Deus espalhados. E então, a partir do capítulo 12, e eu gostaria que você observasse na sua Bíblia, Paulo fala no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo o que nós vamos ver a partir daqui está enraizado nesta palavra de Paulo, rogando à igreja, implorando à igreja que mude a atitude com base nas misericórdias de Deus. Paulo está direcionando a igreja falando assim, eu não quero que vocês façam por causa de vocês mesmos. Porque se depender de vocês, homens pecadores, a palavra de Deus ela não será pregada e não será anunciada, e a igreja será aniquilada. Mas eu imploro, e aqui eu vejo, é claro que Paulo não estava lá, mas eu imagino, eu faço a ilustração na minha cabeça, pensando, vendo Paulo, como se ele estivesse diante da igreja de joelho, rogando, implorando que aos cristãos que pudessem esquecer as velhas práticas, esquecer o orgulho e se voltarem para Cristo, que morreu na cruz e derramou o seu sangue em favor daquelas pessoas. As exortações deste capítulo estão enraizadas nas misericórdias de Deus. Ou seja, as misericórdias de Deus são a base
ou podem ser a resposta para uma vida cristã autêntica e verdadeira. Paulo, à frente, ele vai discorrendo sobre os dons, a profecia, falando sobre os dons, falando sobre a importância de cada um dos irmãos da igreja, que cada um tem o seu papel fundamental. Aqueles que tocam, aqueles que zelam, aqueles que oram, aqueles que trabalham, aqueles que vão a campo pregar a palavra de Deus, como alguns irmãos daqui estão, saindo do seu lar e dando um pouquinho do seu tempo para abençoar outras vidas. Então Paulo vem diante da igreja, falando assim: rogo-vos, pois, irmão. Um clamor com urgência. Existe uma necessidade urgente de mudarmos as nossas atitudes e pararmos de olhar para dentro de nós e olharmos para Cristo. Que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto diário. E Paulo então continua falando: e não vos conformeis com este século. Aqueles que lá estão cultuando a deuses pagãos. Aqueles que estão praticando atos ilícitos. Não se conformem com o mundo lá fora. Mas é necessário que nós tenhamos que transformar a nossa mente pela renovação, pela lembrança daquele sacrifício que Cristo fez na cruz por cada um de nós, a fim de que possamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. E então Paulo, ele começa a falar, e ele chega no versículo 9, e ele diz assim: o amor. E esse amor, toda vez que nós lermos este capítulo, os versículos que estão à frente, nós seremos remetidos ao início. Por causa das misericórdias de Deus, que são as causas, ou que é a causa pela qual nós não somos consumidos. O amor, ele é o centro de tudo. Nós lemos em Coríntios capítulo 13, o amor é paciente. Nós cantamos que o amor é a base da nossa salvação. Nós temos descrito em João 3,16 que o amor é a mola propulsora, o amor é a força motriz, o amor é aquilo que impulsionou a Cristo a morrer por nós na cruz, a Deus a mandar o seu único Filho para nos dar a vida, para nos dar a esperança, para nos trazer a alegria, para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida e pregar este amor ao mundo, aos confins da terra. E então Paulo fala, o amor, esse amor, ele é o sentimento ou é a atitude que deve encorajar os cristãos a viverem uma vida digna na presença de Deus. O que Paulo queria mostrar para aquelas pessoas que ali estavam, que esse amor é o que deveria encorajar a cada um deles a viverem aquilo que eles viram e ouviram dos apóstolos. O amor descrito aqui nessa carta, nesses versículos, é um amor cristão que não tem a ver com sentimento, mas ele tem a ver com atitude. E tudo que nós veremos a partir daqui são atitudes esperadas dos cristãos, para que eles possam não somente transformar as suas vidas, mas transformar a vida das pessoas através da pregação da palavra do Senhor. O amor, ele encabeça a lista, é a chave para nos dar força e entendimento para praticarmos os mandamentos descritos na palavra de Deus. O amor cristão descrito aqui não é um sentimento, queridos.
Não é aquele sentimento que sentimos quando nos apaixonamos por uma pessoa. Não é aquele sentimento que vem em algum momento e daqui a pouco vai embora, e depois ele volta e daqui a pouco ele vai embora de novo. Esse amor descrito por Paulo aqui, ele tem a ver e se manifesta como ações concretas na vida da igreja, na vida do próximo. Ele tem a ver com atitude. Tudo que vem após a esse amor é uma expressão do sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. E então Paulo começa falando assim, o amor seja sem hipocrisia. Nós podemos dividir esse texto em duas partes. Do versículo 9 ao versículo 16, nós podemos entender que Paulo está falando sobre a necessidade da igreja de amar a Cristo e aos irmãos. E todas essas descrições que Paulo faz aqui têm a ver com aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. Então, primeiro Paulo fala assim, olha, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o que vocês estão vivendo, a briga que vocês estão tendo, as discussões que vocês estão tendo, as divergências que estão acontecendo dentro da igreja, elas não têm a ver com aquilo que nós aprendemos acerca de Cristo. E a partir do versículo 17 a 21, Paulo está falando sobre o amor que nós temos que ter com o mundo que está lá fora, com os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos perseguem. Então, o amor, a palavra descrita aqui, ela tem a ver com atitude, não com sentimento. E ele já começa dizendo assim, o amor tem que ser sem hipocrisia. Assim como Paulo, assim como Jesus, quando pregava, ele pegava exemplos práticos, vividos pelos irmãos naquela época, para que pudesse ser fácil o entendimento. E quando nós olhamos para essa expressão sem hipocrisia, ela remete aos atores da época. Antigamente, era comum em praça pública ter teatros, e os atores, eles usavam máscaras para expressar os seus sentimentos. Não sei quantos lembram, os mais novos talvez não vão lembrar. Tinha máscara da alegria, máscara da tristeza, máscara do choro. Então, na medida em que a cena ia passando, os atores, eles colocavam a máscara. Se fosse de alegria, eles mostravam um rosto alegre. Se fosse de tristeza, eles rapidamente trocavam a máscara e colocavam a máscara da tristeza. E aqueles atores eram chamados de hipócritas, porque eles expressavam, demonstravam os sentimentos à população que eles não viviam. Lembram do Denorex? Parece, mas não é? É exatamente isso que Paulo estava falando. Olha aqui, o que vocês estão vivendo da igreja é exatamente igual ao que as pessoas têm feito lá no mundo. A máscara de vocês está estampada no rosto, mas aquilo que realmente importa, que é o amor ao próximo, não está acontecendo. Não sejam hipócritas. Não vivam ou não digam aquilo que vocês não vivenciam. Não sejam como aqueles atores lá na rua, que expressam um sentimento que realmente eles não acreditam ou que não estão sentindo. Tirem as suas máscaras. O amor, ele não pode ser em fingimento. Ele tem que ser sincero e verdadeiro. Nós lemos em Coríntios capítulo 13, Paulo falando sobre o amor. E aí ele continua, observa na sua Bíblia. O amor, e por causa das misericórdias de Deus, irmãos, cada um de vós tem que detestar o mal e apegar-se ao bem. O detestar o mal tem a ver com aborrecer-se com o mal, odiar o mal, não se conformar com o mal. Esse mal tem que ser afastado da vida de vocês. E ao contrário disso, vocês têm que se unir ao bem. E o que vocês estão fazendo entre um e outro? Ah, eu faço isso porque é meu costume, porque eu aprendi assim. O outro não dava importância e pouco estava ligando para o sentimento do próximo. Enquanto vocês estão fazendo mal um para os outros, vocês devem
detestar o mal e se agarrar ao bem. Augusto Nicodemos fala que esse agarrar ao bem é como se fosse o casamento de duas pessoas. Quando um homem e uma mulher se casam e se tornam uma só carne em Cristo. Tornam-se uma só pessoa. Ele fala que nós devemos nos unir ao bem da mesma forma que um homem e uma mulher se unem no casamento. Assim como Cristo se uniu à igreja através do sacrifício na cruz. Vocês se esqueceram disso, Paulo dizendo. Eu fico aqui imaginando Paulo falando. Eles lendo e vendo Paulo falar. O amor, ele tem que ser sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Esse amor cordial e fraternal, ele tem a ver com o amor de sangue, o amor que eu sinto pelo meu filho biológico, sangue do meu sangue, carne da minha carne. O amor que vocês têm demonstrado uns pelos outros é um amor hipócrita, malvado. Mas nós devemos, como igreja, amar uns aos outros com um amor fraternal. O amor como eu dou o amor para o meu sangue. Como uma família. É isso que nós somos. É isso que é ser igreja. Aí ele fala e observa na Bíblia. Preferindo-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ao invés de eu procurar a minha própria honra, ao invés de eu querer me aparecer e ser o maioral, eu tenho que procurar honrar o meu irmão. Você lembra daquela passagem que fala que quando você chegar a uma festa, a um local, você se sente nos bancos de trás? Para que então você possa ser honrado e convidado a ir ao banco da frente? É isso que Paulo está falando. Que você prefira a honra do seu próximo ao invés da sua honra. Acabe com o orgulho, com a altivez, com a presunção de querer ser melhor do que o próximo. Preferindo, pelas misericórdias de Deus, queridos, que vocês possam preferir o seu irmão em detrimento da sua pessoa. Honrando o seu irmão, você estará honrando a Deus. Observe que Paulo está falando sobre o amor ao próximo e o amor a Deus ao mesmo tempo. Mostrando que se nós tivermos um amor sem fingimento, um amor puro, nos afastando do mal, nós estamos honrando a Deus e ao mesmo tempo honrando ao nosso próximo. Versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. No zelo da obra de Deus, querido, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos. Não dedique o tempo ruim a Deus, pelo contrário, a sua força, ela tem que estar voltada para a obra de Deus. Deus não quer crentes preguiçosos na igreja. Nós precisamos de crentes fervorosos que vivam para pregar o evangelho descrito na cruz. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. E serão minhas testemunhas até os confins da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo estava dando uma lição àqueles irmãos que eles estavam procurando as suas honras, procurando manter os seus costumes e deixando de lado aquilo que mais importava, que era o amor sacrificial que Deus derramou na cruz e que nós deveríamos, como igreja, demonstrar ao mundo. 12, regozijai-vos na esperança. Qual é a esperança do crente? A nossa esperança não está baseada naquilo que o mundo nos dá, mas naquilo que Cristo oferece e nos ofereceu na cruz. A esperança que nos dá
e que nós temos é aquela que um dia nós iremos morar com Cristo no céu e eternamente glorificaremos ao Deus grandioso. Regozijem-se na esperança que Cristo derramou na cruz. Sedes pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Marcas de uma igreja verdadeira. A igreja que mantém a esperança no autor e consumador da fé, a esperança daquele que começou a obra em nós e prometeu que vai cumpri-la até o dia em que ele voltar. Aquele Deus que deixou o seu Espírito como garantia de que ele voltará para nos buscar e nos levará para glorificar a ele eternamente, aonde ele foi preparar morada. Mas enquanto tiverem tribulações, permaneçam pacientes. E eu sei que é difícil permanecer paciente na tribulação. Talvez você entrou aqui com uma notícia desesperadora que parece que não tem solução. Mas quando nós nos apegamos ao mundo e aos costumes, isso nos consome a ponto de nos tirar a vida. Mas quando nós somos pacientes na tribulação, porque a nossa esperança está direcionada a Cristo, quando nós permanecemos perseverantes na oração, no jejum, nós vencemos juntamente com Cristo, porque Ele já venceu a morte. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos e praticai a hospitalidade. Voltando à história, por que Paulo falou que é necessário nós praticarmos, compartilharmos a necessidade dos santos? A igreja de Roma estava localizada numa cidade que era o centro do Império Romano. E a igreja não era composta por pessoas ricas, dotadas de posse e dinheiro. A igreja era composta por viúvas, órfãos, soldados, comerciantes, que não tinham à sua disposição um plano de saúde, como nós temos hoje, na sua maioria. Não tinham à sua disposição saneamento básico, como nós temos hoje. Não tinham à sua disposição recursos. E dependiam do apoio e do auxílio de cada um. Lembram de Atos 2:42? A igreja vivia unida a ponto de que se alguém tivesse necessidade, o irmão que tinha um terreno, vendia, a fim de que aquelas pessoas que necessitavam pudessem comer, pudessem beber, pudessem ter o seu sustento, pudessem ter uma vida digna. Praticai a hospitalidade. Antigamente, naquela época, não tinha hotéis de luxo como nós temos 5 estrelas. Às vezes você vai fazer uma ação missionária, como os irmãos saíram daqui na quarta-feira e foram para o sertão da Bahia. Lá eles tiveram que ficar na casa de alguns irmãos. E assim como naquela época os irmãos necessitavam da hospitalidade de outros irmãos para passarem um tempo e poderem pregar o Evangelho de Deus. As casas dos irmãos da igreja, os membros da igreja, elas eram ponto de apoio para os viajantes, para os missionários, a fim de que eles pudessem ter o mínimo para continuar a jornada e a caminhada. Ações como essa, atitudes práticas estavam se perdendo na igreja. Compartilhai a necessidade dos santos, e os santos aqui não são imagens de esculturas. Os santos são pessoas, cristãos convertidos. Lá em Efésios fala que nós fomos predestinados, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. E eu faço uma pergunta para você, e essa pergunta eu fiz para mim. Quantas pessoas você ajudou com todo o recurso que Deus tem te dado?
Quantas vezes você compartilhou a sua casa como ponto de apoio para um missionário ou para uma pessoa que necessita deste apoio? Quantas vezes você se dispôs, tendo recurso, a contribuir para que a obra missionária pudesse ser feita? Hoje pela manhã, a nossa irmã Penha relembrou, no estudo da escola dominical, que a nossa igreja ela tem sido uma igreja missionária. Nós temos ajudado irmãos em Moçambique. Nós temos irmãos aqui que trabalham no escuro, que não querem a glória e a honra para si, mas que contribuem mensalmente há anos para manter um centro nutricional em Moçambique, ajudando crianças. Se eu não me engano, o custo para ajudar uma criança a se manter em Moçambique é R$100 por mês. E tem irmãos aqui que têm se dedicado há anos a contribuir e manter um recurso mensal para aquelas crianças lá em Moçambique. Mas nós não precisamos somente disso, nós podemos fazer isso aqui e agora. Tem pessoas que estão ao nosso lado, que estão com dificuldades. Era isso que Paulo estava mostrando. O amor descrito na cruz, e descrito aqui, ele não é um sentimento, não é um mero sentimento, mas eles são ações concretas, atitudes verdadeiras, demonstradas no dia a dia, que fortalecem a igreja, ao invés de separá-la. Toda vez que uma igreja se racha, e nós temos várias igrejas espalhadas pelo mundo, é porque em algum momento a igreja perdeu a sua essência, e as pessoas quiseram ser maiores do que Cristo. O orgulho, a altivez fez com que elas rachassem e que o evangelho ficasse em segundo plano. E era isso que estava acontecendo nessa igreja. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorem, e chorai com os que choram. Tem pessoas que estão aqui, ou tem pessoas que estão ao nosso lado, que elas não querem ouvir de você nenhuma palavra. Elas apenas necessitam que você chore juntamente com ela, ou que você se alegre juntamente com ela. Ontem nós perdemos a nossa irmã Zelene, que tanto lutou. Hoje eu tive a oportunidade de ir no velório de um amigo meu, rapaz novo, seus 38 anos, 40 anos, deixou um filho, e estava lutando com o câncer. E eu tive a oportunidade de chegar ao lado da irmã dele, que é minha amiga, e não disse nada, e só abracei e chorei com ela. O que faltava para aquela igreja era se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ali, aquela igreja, enquanto um irmão conseguia uma conquista, eles ficavam com inveja, desdenhavam. E a igreja que Cristo espera, uma igreja de modelo, ela não se alegra com a injustiça, mas pelo contrário, ela se apega ao bem e detesta o mal. Querido, fique alegre com a conquista do seu irmão. Muitas vezes você também não precisa dizer nada, basta apenas chorar ao lado dele. Entender a sua situação. Muitas vezes você não precisa falar nada, mas só de estar ao lado, sentado, já transmite amor e carinho. Quantas pessoas estavam nessa igreja, que eram membros dessa igreja, e que saíram, e que jamais receberam uma visita nossa. Essa não é a igreja que Paulo idealizava e nem que pregava. E essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela igreja que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Harmonia, não orgulho. Tenham harmonia, o mesmo sentimento uns para com os outros. Vejam que o texto é extremamente claro. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Aqui nós podemos entender que o humilde pode ser uma pessoa humilde ou situações humildes que nós vivenciamos dentro da igreja.
Muitas pessoas querem ser colocadas num pedestal. Muitas pessoas querem que seja anunciado aquilo que ela fez. Muitas pessoas exercem trabalhos humildes na igreja e não entendem humilde não tendo importância. A pessoa, e muitas vezes a pessoa que limpa a igreja, que cuida dela, que limpa o banco para que nós possamos sentar e a nossa roupa não se suje. Muitas vezes nós desdenhamos dessas pessoas, não damos o devido valor a essas pessoas, mas são pessoas que trabalham no silêncio para que a obra de Deus possa ser feita. E naquela igreja havia muito orgulho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu preciso de honra. E Paulo está falando, não é isso. Ao invés de você ser orgulhoso, condescendei com aquilo que é humilde. Não seja sábios aos seus próprios olhos. Não torneis ninguém mal por mal. E aí nós começamos, a partir do versículo 17, o Paulo falando sobre o nosso amor para com o próximo. Mas antes de prosseguir, gostaria de fazer um parênteses. Tudo isso que Paulo falou do versículo 9 até agora tem a ver com o amor ao próximo e com o amor a Deus. Versículo 11. No zelo não sejais remissos, não sejam preguiçosos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A palavra fervorosos de espírito pode te lembrar quando você vai fazer um café, que você põe a água no fogo e a água começa a borbulhar. Ela começa a se transformar. A ideia que Paulo está falando aqui é essa: não sejam preguiçosos e frios, mas sejam fervorosos no que diz respeito à obra de Deus. O pastor João, domingo passado, ele falou sobre respirarmos primeiro em nós a graça. Vocês lembram a figura que ele colocou da aeromoça, colocando uma máscara de oxigênio no rosto? Quando nós estamos no avião, ela fala assim que em caso de qualquer coisa anormal, coloque primeiro a máscara em você e depois nos outros. É isso que Paulo está falando. Primeiro o amor tem que ser aplicado em nós, depois aplicado na igreja e depois aplicado ao mundo. Se nós não somos capazes de exercer amor, atitudes práticas, concretas, verdadeiras entre nós, como nós poderemos contaminar o mundo com o amor de Cristo? Hipocrisia, detestar o mal, apegar-se ao bem, amor cordial, honrar o irmão, regozijarmos na esperança, sermos condescendentes, sermos observadores àquelas pessoas que necessitam, hospitaleiros. Tudo isso são marcas verdadeiras de uma igreja autêntica, de uma igreja que é modelo, e de a igreja que está descrita em Atos 2:42. Versículo 17. Partimos então para o segundo ponto. O segundo ponto agora é o amor que a igreja deve exercer com a sociedade. Lembre que no início eu falei que a igreja estava sendo perseguida, estava sendo pressionada pelas culturas romanas, pelos judeus não convertidos. Eles estavam incomodados que a palavra de Deus estava chegando na cidade. Eles estavam incomodados quando os cristãos falavam que eles não deveriam adulterar, porque o adultério era uma prática corriqueira, que eles não deveriam roubar. Se você ler a partir do capítulo 14, aí de Romanos, você vai ver Paulo tratando sobre isso diretamente, minuciosamente na igreja, falando sobre como honrarmos os nossos irmãos e como lidarmos com a sociedade. E então, Paulo fala assim, versículo 17: não torneis a ninguém mal
por mal. Não sejam vingativos. Antes, permaneçam na esperança de Cristo. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ele não está falando para você fazer o bem a alguns, mas ele está falando para você se esforçar em fazer o bem a todos os homens indistintamente. Difícil isso. Tem vezes que nós estamos no trânsito e um camarada ultrapassa na faixa dupla e entra na nossa frente e nós ficamos para morrer, metemos a mão na buzina e falamos algumas palavras. Já aconteceu comigo de passar um motoqueiro por mim empinando e eu no meu pensamento falar assim, tomara que esse miserável caia. Só para ele aprender. E depois eu parei para pensar, olha o que eu estou desejando mal daquela pessoa. Então Paulo fala assim, ó queridos irmãos, no que tange as pessoas que estão lá fora, se esforcem, se esmerem, se dedicam a praticar, a fazer o bem perante todos os homens. Se possível, ele fala, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Em outras palavras, se depender de você, tende paz com as pessoas. Existe uma expressão que diz, quando um não quer, dois não brigam. No que depender de você, querido irmão, se esforce por fazer a paz, por levar a paz ao ambiente em que você vive. Isso tudo Paulo falando para a igreja de Roma, que era composta por gentios e judeus. Judeus que se converteram ao cristianismo, mas que ainda estavam com seus velhos costumes e não entendiam, ou achavam que não havia necessidade de se desvencilhar dessas questões. E já estamos caminhando aqui para o final. Versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Paulo está falando assim, ó, não se vinguem, mas deem lugar à ira de Deus para os homens. Porque o Senhor diz, eu os retribuirei. Salmo, se eu não me engano, Salmo 37. Deixa eu abrir aqui. Salmo 37 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Não se preocupem com os malfeitores, não se vinguem, mas deem lugar à ira. Deixa que Deus resolva com eles a situação deles. Mas vocês pratiquem a paz o tempo todo o tempo, a todos os homens. E quando depender de você, leve a paz, não cause confusão. Pelo contrário, versículo 20. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Por fim, queridos, nós vimos as exortações de Paulo sobre o nosso amor para com o próximo e com Deus, e o nosso amor para com a sociedade que está à nossa volta. Se nós estivermos o tempo todo, não estivermos remissos, preguiçosos, mas estivermos fervorosos no auxílio ao próximo e na dedicação do estudo da palavra de Deus, na oração, na perseverança, nós seremos a igreja verdadeira.
Paulo então vem falando assim, olha só, rogo-vos, eu imploro, é um clamor que é urgente e imediato, que pelas misericórdias de Deus, não por minha causa, mas pelas misericórdias de Deus, que as vossas vidas sejam para o louvor da glória de Deus. Tudo isso que nós vimos são mandamentos para as nossas vidas. São mandamentos que têm que estar presente em nossas vidas todos os dias. O amor cristão não é um sentimento. O amor cristão é uma atitude que se manifesta concretamente na vida da igreja e no mundo. Algumas aplicações para as nossas vidas. O amor descrito aqui neste texto é um amor que nos faz ultrapassar os conflitos, curar as feridas e transformar o mundo. Lembre, não é o sentimento do amor. É a ação, é o exercício do amor à igreja, aos irmãos e ao mundo. Esse amor, ele nos faz ultrapassar os conflitos, superar o orgulho, superar a altivez, superar o ego, superar os conflitos. Ele nos ajuda a curar as feridas. Às vezes você está magoado com um irmão que ele falou alguma coisa que você não gostou. Esse amor descrito aqui, ele nos faz transformar o mundo, porque é o amor que Cristo demonstrou na cruz. A primeira aplicação, então, para as nossas vidas é cultivar esse amor dia a dia, a começar em você, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, ser cordial, ser bondoso, ser paciente. Fazendo dessa forma, queridos, a nossa igreja, essa igreja, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, será uma igreja que vai transformar a sociedade de Linhares. Segunda aplicação, que esse amor nos impeça de sermos hipócritas. Que esse amor descrito aqui, e por causa das misericórdias de Deus, destinada a nós, filhos de Deus, nos impeça de sermos hipócritas, de sermos cristãos sem fingimentos, que nós possamos tirar as nossas máscaras e colocarmos a nossa identidade de cristão à vista de todos. Que o nosso choro possa ser um choro verdadeiro e a nossa alegria possa ser uma alegria verdadeira. Que esse amor nos mova a uma vida autêntica de amor a Cristo e à igreja. O lema e o tema da nossa igreja, o que nós estudamos o ano inteiro, foi a maturidade cristã, uma maturidade verdadeira. E essa maturidade só é alcançada através de uma dedicação única e exclusiva da leitura da palavra de Deus e dos seus ensinamentos. Que esse amor nos impeça de sermos hipócritas e que mova a nossa vida a uma vida autêntica de amor a Cristo e à igreja. E que esse amor, ele nos faça a termos atitudes concretas de amor ao próximo. Ajudando os aflitos, os necessitados. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não por mim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu finalizo com Filipenses capítulo 4. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia.
Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e que também aprendestes, o que também aprendestes, recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos, que Deus nos abençoe e que Ele possa aplicar essa palavra aos nossos corações, a fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória.